Os de centro estão dizendo que o que o Trump fez é imperialismo e que os Estados Unidos não são imperialistas, eles dizem isso, é claro, né? Eles acham isso, que os Estados Unidos não são imperialistas e que a população, o povo dos Estados Unidos, não aceita o imperialismo. Eles estão dizendo isso, dentro do Partido Democrata. Eu vi a última pesquisa de opinião que eu vi, você sabe qual parcela da opinião pública aplaude e apoia o que o Trump fez? Hum. 16%. 16%. Ou seja, ninguém. 16% de uma população de 300 milhões. Ninguém. A Uhum. população está contra isso que o Trump fez. Então, o Trump está muito longe de ter, de ter conquistado algum consenso ou algum apoio majoritário dentro dos Estados Unidos. Muito longe, muito ao contrário. Isso daí vai enfraquecer ainda mais a base dele, que é o MAGA, o Uhum. Make America Great Again, está dividindo ainda mais o MAGA. Hoje, a Megyn Kelly, que foi porta-voz do governo Trump, no primeiro governo Trump, e que é uma das principais jornalistas que era da Fox News, que é uma espécie de Rede Globo deles lá, e que hoje é uma jornalista independente e que tem milhões e milhões e milhões de seguidores, mas milhões, assim. Deve ser a jornalista mais vista lá nos Estados Unidos, mais do que o Tucker Carlson, mais do que o Hannity, essa Megyn Kelly. Hoje ela falou no programa dela, ela falou, quando eu vi o que está acontecendo na Venezuela, como eu trabalhava na Fox, ela falou, eu trabalhava na Fox, eu sabia exatamente o que a Fox ia dizer. Que a Fox ia defender, que a Fox ia dizer que o Maduro é o cara que faz crime contra a humanidade, que estava certo fazer isso com o Maduro, não sei o quê, piripororó, porque é isso que a Fox faz, só que a Fox jamais diria que o que aconteceu foi aquilo que aconteceu, uma ação imperialista. A Megyn Kelly falando isso. Quer dizer, então, ao contrário de fortalecer o Trump, é importante isso daí que eu estou falando, hein? Para o pessoal entender direito, ao contrário de fortalecer o Trump, isso daí enfraquece. Enfraquece o MAGA, enfraquece a base dele, enfraquece. Agora, ele tem uma outra razão para ter feito isso, além dessas todas que eu falei. Qual é a razão? A política interna dos Estados Unidos, que são os famosos arquivos Epstein. Que o Uhum. cara, os arquivos Epstein, todo mundo aqui deve saber, ele participava do esquema Epstein, que era um esquema de aliciamento de meninas de até 13, 12 anos de idade, com quem se mantinham relações sexuais, e o Epstein era o chefe desse esquema, mas o Epstein ele mantinha registro de todo mundo que frequentava lá a ilha que ele criou, tal, não sei o quê, e a casa dele, a mansão dele, né, em Nova York e tal, com alguns nomes ilustres, né, entre os quais Trump é o freguês permanente, Bill Clinton, Bill Gates, e outras celebridades lá dos Estados Unidos. Aquele cineasta lá, esqueci o nome dele, fantástico cineasta, fantástico como cineasta agora, como Woody Allen, Aham. e outros, que frequentavam lá e tudo registrado, com vídeos, e isso tudo está aparecendo. O Trump está fazendo de tudo, do possível e do impossível, para impedir que esses arquivos venham à tona, está fazendo todas as manobras possíveis, está ocultando arquivos, está destruindo arquivos, e está até criando guerras para tentar desviar a atenção desse Uhum. negócio aí. Só que não está dando certo, né? Então, ou seja, para concluir, se você analisar no curto prazo, no curtíssimo prazo, hoje, ontem, parece que o Trump teve uma imensa vitória. O que ele Uhum. fez foi fantástico, foi um negócio assim cinematográfico, foi um negócio assim tal. Mas se você analisar panoramicamente a coisa, não precisa ser nem no curto, nem no médio prazo, num curto prazo um pouco alongado, nas próximas 2, 3 semanas, foi um desastre Uhum. para o Trump. Um Sim. desastre para o Trump. Perdeu o soft power, perdeu a narrativa, não vai conseguir.
desviar as atenções dos arquivos Epstein e gerou mais divisões dentro do BRICS. Quer Agora, dizer, Arbex, e se a gente entrar um pouquinho mais no documento de segurança, as novas diretrizes de segurança nacional dos Estados Unidos e essa história toda de corolário Trump e doutrina Monroe e etc, etc. Quando a gente analisa o documento, a gente vê que há ali sim um resgate ou uma tentativa de resgate ou um discurso de resgate da doutrina Monroe, casualmente no aniversário de 202 anos, né, da doutrina Monroe. Ele faz isso e ele traz algumas questões ali muito bem definidas de uma ideia de não dominar o mundo, mas ninguém mexer com o nosso quintal, com a nossa zona doméstica, e trata inclusive de questões econômicas, de questões de domínio de território, de pedras raras, de terreno, enfim, de tudo minérios críticos, é o termo que consta, inclusive, no documento. Como é que tu analisa essas narrativas que começam a aparecer de um retorno de esferas de influência, de a China, então, que fique com o seu canto, a Rússia com o seu canto, e nós aqui, ninguém se mete com a gente? Isso tudo agora vira teoria da conspiração, e vira narrativa, e vira discurso, e até manchete de jornal. Eu queria te ver um pouquinho sobre isso, da questão do grande acordo entre as três grandes potências. Grande acordo. É. Só falta dizer que é com STF, com tudo, né? Ai, meu Deus do céu. Cidadão, para responder isso, eu invoco a presença do maior filósofo brasileiro de todos os tempos, um cara chamado Mané Garrincha. Combinou com os russos? Ele estava lá, 58, se não me engano, né? 58. 58. A seleção brasileira ia enfrentar a seleção russa. Uhum. Aí o Vicente Fiola, que era o técnico da seleção brasileira, ele convoca a seleção e fala assim: bom, pessoal, o negócio é o seguinte, nós vamos atacar pela esquerda, os russos vão responder por ali, vão pelo centro, vai não sei o quê, os russos vão fazer isso, os russos vão fazer aquilo, nós vamos responder não sei o quê. E o Garrincha ouvindo tudo, a preleção e tal, não sei o quê. Quando o Fiola falou, tá tudo entendido? Aí o Garrincha levanta a mão e fala: ô, professor, só falta combinar com os russos, né? Porque... Então é o seguinte, porque tudo bem, vamos supor por um momento que os Estados Unidos de fato estejam acreditando nisso. Vamos supor, vamos brincar eles de fato estão acreditando que o hemisfério ocidental é deles, e que se a Rússia e a China não mexerem com eles, vai ficar tudo em paz. Só que tem um problema aí, o professor Viaro. Eu comecei dizendo que a China faturou só em 2024 500 bilhões de dólares em comércio com a América Latina. A China vai fazer o que com esse comércio? Teria que abrir mão. Né? Só curiosidade. Vai fazer o quê?